Temos aí a imagem do presidente Xi Jinping, então, chegando ao Palácio da Alvorada, está se dirigindo ali para o local onde ele vai ser recepcionado pelo presidente Lula, chegando ali na rampa de acesso. Primeira-dama Janja da Silva também participando dessa recepção. Uma curiosidade que vale a pena a gente pontuar é que o presidente Lula, em geral, isso se viu também no G20, tem dado ali uma participação bastante projetada da primeira-dama Janja em grandes eventos diplomáticos, né? No G20, por exemplo, em alguns casos, mesmo quando o chefe de Estado não estava acompanhado da sua primeira-dama, Janja foi chamada pelo presidente Lula para cumprimentá-lo. Aconteceu, por exemplo, no caso do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. É uma prática ali em que o presidente, os chefes de Estado se cumprimentam, a primeira-dama aguarda, né, quando a pessoa está sozinha. Nesse caso, a gente viu ali ao fundo, primeira-dama Janja já participando aí também dessa solenidade, aguardando então ao lado do presidente Lula para receber o presidente chinês Xi Jinping, que está aí percorrendo então o trajeto junto com todo o aparato. As honras de Estado foram todas integralmente transferidas ali para o Palácio da Alvorada para receber o presidente da China. A gente estava falando aqui sobre a importância da relação comercial entre os dois países. A gente tem esse encontro ocorrendo no dia seguinte ao G20. Então, a simbologia envolvida nesse encontro bilateral, essa relação individual entre os dois chefes de Estado é muito expressiva para o Brasil, principalmente em um momento em que Donald Trump acaba de ser eleito nos Estados Unidos. Denota aí uma aproximação, uma abertura de portas bastante intensa na relação entre Brasil e China. Lembrando, a gente está falando do nosso maior parceiro comercial. A China tem mantido uma boa relação com o presidente Lula desde o início deste mandato, também em mandatos anteriores, sempre com base naquela dinâmica que se estabeleceu nos primeiros governos de Lula, em que o Brasil tinha uma posição muito aberta à multilateralidade. Aqui vários países se juntassem, países em desenvolvimento se unissem para negociar com mais força com as grandes nações, com os países desenvolvidos, as grandes potências. Mas no decorrer aí dessa última edição do G20, a gente tem visto isso também em alguns outros debates internacionais. Essa multilateralidade tem dado lugar a uma relação bilateral mais intensa, dependendo das nações, e o Brasil faz, então, esse movimento também com a China. Então, tem uma simbologia muito grande nesse encontro de hoje e uma importância comercial enorme para o país, considerando o atual contexto geopolítico, né, Théo Cury? Temos aí, então, quem já esteve no Palácio da Alvorada, eu já tive esse privilégio, acho que você também já teve em alguma ocasião, sabe que não é fácil você montar esse aparato todo ali. O espaço mais confortável teria sido o Palácio do Planalto, né? Mas eles realmente transferiram todas as honras de Estado em integralidade absoluta para o Palácio Residencial, né? Sem dúvida, Clarice, aí um mega evento, tá? Porque eu já acompanhei a vinda ali de muitos chefes de Estado no Palácio do Planalto, obviamente por conta da configuração estrutural dos dois palácios, dos dois prédios. No Palácio do Planalto fica um pouco mais dividido entre onde acontece ali do lado de fora a chegada ali no eixo monumental das lideranças. Elas sobem a rampa do Palácio do Planalto por onde o presidente da República sobe durante a posse no dia 1º de janeiro a cada 4 anos e depois se encontra com o presidente, aperta as mãos do presidente ali em frente aos jornalistas, aos fotógrafos e aos repórteres cinematográficos. Depois eles sobem para a conversa e o hino brasileiro sendo executado pela banda presidencial. Depois eles vão para a conversa deles e pode haver um discurso no final. Como no Palácio do Planalto tem mais de um andar onde acontecem essas coisas, em 3 níveis diferentes, a chegada no térreo, depois no primeiro andar o aperto de mãos e depois a conversa num gabinete acima, no 3º nível,
a disposição é diferente. Então, o que a gente está vendo hoje é um efetivo muito maior de integrantes da banda, de integrantes também dos Dragões da Independência, dessa guarda presidencial que faz toda essa cerimônia acontecer. Então, olhando assim, o que parece é que é um efetivo bem maior, é uma estrutura maior sendo utilizada. Então, mostra a proporção desse evento e também a quantidade de ministros que estão à disposição ali para esse evento junto com o presidente Lula. A gente viu ministros ali de diversas áreas, tanto das comunicações, e aí tem um peso importante também nos acordos que vêm sendo fechados ao longo dos últimos dias no âmbito do G20, também mais a relação Brasil-China no âmbito das telecomunicações, das comunicações de modo geral, daí a presença do ministro Juscelino Filho nesse encontro, da agricultura, obviamente também a presença do Carlos Fávaro, aí a importância também da presença para discussões dos setores entre o Brasil e o setor agrícola chinês, há um peso também na balança comercial entre os dois países nesse quesito, e aí o presidente Lula, acompanhado da primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, e o líder chinês, com todos os ministros, você vê ali ao fundo. E a ideia é que depois dessa pose para as fotos, para os repórteres cinematográficos, eles voltem lá para dentro do Palácio da Alvorada, onde tem aquele espelho que mostra os fotógrafos ali no reflexo, tirando os retratos, fazendo essas imagens, uma imagem histórica do encontro entre os dois presidentes. Eles subirão aquela rampa ali à direita e vão para o encontro onde estão esperando por eles os ministros do governo do presidente Lula.